Terminou a data FIFA, famosa aí por fazer muita gente perder grana. Você perdeu grana? Comenta aí. Eu perdi 10% mais ou menos de uma stake. Acho que foi isso daí. Num back Inglaterra, na hora que a Inglaterra tava melhor no jogo. Não saiu gol nenhum, fechei com mais ou menos uns 10% de head da stake. Acabei não fazendo mais nada, tá? Nos outros dias fiz a NBA que eu sempre faço, acabei não fazendo mais nada, mas chegamos aqui com nossa Premier League. Os jogos aqui do lado esquerdo da tela, a gente tem aí o bolsa de aposta. Os jogos aqui eu vou tentar correr eles na ordem que eles acontecem, certo? Então teremos, para começar, o Newcastle e o West Ham às 9h30 da manhã do sabadão. O Newcastle na fase Newcastle, que é isso aqui, cara. Todo mundo machucado mais uma vez, em dúvida também aí, Trippier, Livramento e o Barnes como dúvidas. Joelinton fora, Pope continua fora, Callum Wilson fora, do lado do West Ham a gente tem o Álvares, aí suspenso por cartões, Cornei Kudus. Difícil a vida do Newcastle para variar. Se a gente der uma olhada no race dos times, olha o race do Newcastle em casa. Os últimos 5 jogos ganhou apenas um contra o Wolves. Já o West Ham fora de casa tem 2 derrotas ali para United e o Nottingham Forest. Essa aqui foi difícil, hein? Pro West Ham. Venceu o Everton fora de casa, venceu o Arsenal fora de casa. Quando foi isso? Em dezembro ainda. Não dá pra gente falar que a fase do West Ham fora de casa é tão boa, né? Mas não é péssima. A fase do Newcastle em casa também não é grande coisa. No geral, forma recente aqui do West Ham sem perder há 4 jogos. A última derrota foi no dia 16 de fevereiro, sem perder há 4 jogos. E o Newcastle nos últimos 5 vencendo 2. O último jogo deles derrota para o Chelsea, uma derrota para o Arsenal, venceu o Wolves que a gente já comentou. E venceu o Nottingham Forest. De verdade, olhando aqui, e se a gente olhar as odds, 1,86 para o Newcastle, 4 para o West Ham, não seria um absurdo para mim um lay Newcastle, por 2 motivos. A fase não tá boa e aí esse monte de jogador fora. Porém, me parece um pouco mais interessante a gente pensar num over goals aqui, até porque a gente tá chegando numa reta de campeonato aí, onde os times precisam marcar os seus golzinhos aí, né? O Newcastle com um jogo a menos que o West Ham, a gente tem aqui o West Ham na 8ª colocação aqui no geral. Temos odd para esse over aqui? Pensando em mercado de over 2,5, temos aí o 1,53 e aí... Deixa eu falar direto aqui, não vou colocar na lista aqui, não vou colocar porque apesar de gostar do over, os caras estão voltando agora, eu não sei o que esse Newcastle vai apresentar pra gente. No live, durante a partida, acordou cedo, sabadão aí, se o West Ham sai à frente, ali principalmente no primeiro tempo, dá pra gente pensar nesse over. Se o Newcastle sai à frente, talvez por estar jogando em casa, se der uma segurada na bola, fica difícil pro West Ham. O West Ham é um time que faz muito contra-ataque, né? Mas se o Newcastle ficar fechadinho ali, cozinhando o jogo, pode ser não tão interessante. Mas se o West Ham sai na frente, talvez esse over 2,5 aí possa fazer um pouco de sentido. Vou deixar passar por agora. Aqui eu vou dar só uma pincelada por cima de Chelsea e Burnley, porque a odd do Chelsea, ali, um back Chelsea a 1,30 é muito baixo, né? A gente criticou muito durante a temporada o Chelsea, os desempenhos patéticos dele, mas se a gente olhar aqui, ó, em casa, o Chelsea nos últimos 4 jogos, são 5 vitórias, só perdeu para o Wolves. 5 vitórias do Chelsea em casa, muito interessante, e mais interessante ainda porque o Burnley tá lá embaixo na tabela. O Burnley, aqui ó, vamos pegar aqui ó, no total, pronto, tá aqui, o total, o Burnley é o 19º do campeonato. Um back Chelsea com o Chelsea empurrando os caras, pode fazer sentido. A 1,30 não faz muito, a 1,30... Eu não sou o cara que vou botar dinheiro no Chelsea numa fase horrorosa. A 1,30 precisaria estar amassando o Burnley. No mesmo horário dessa partida, a gente tem o Spurs enfrentando o Luton. A odd do Spurs é 1,24, cara. É uma odd super baixa enfrentando o Luton, que é um time que prega peça em todo mundo aí, né? Se a gente olhar aqui na tabela, o Luton é o 17º. Eu posso estar sendo ousado, mas eu falo pra vocês que
Cara, o Luton não cai? Eu acho que o Luton não cai, viu? Sheffield já caiu, né? O Burnley provavelmente cai. Essa última vaga aí, ó, é Nottingham, Everton e Brentford. Eu acho que o Luton não cai, tá? Talvez até perca aqui, o mais provável é que perca para o Tottenham. Uma odd do Tottenham 1,20 pra mim não faz sentido, porque é uma odd muito baixa. E o Luton tem mania de marcar os seus golzinhos. Se a gente olhar ali, ó, do pessoal da parte de baixo da tabela, o Luton tem 42 marcado, Brentford 41. Se a gente olhar lá na parte de baixo da tabela, a gente vai ver que de todos os times, o Luton é o time que mais marca gol. E ele marcou gol em vários dos times grandes. Aqui, ó, ele tem um empate com o Nottingham Forest. Beleza, 1-1, marcou gol. Luton e Bournemouth. Toma 4, mas marca 3. Marcou gol também. Empate com o Crystal Palace. Marcou gol. Derrota pro Aston Villa. Marcou gol. Derrota para o Liverpool. 4-1, foi goleado. Mesmo assim, marcou gol. O Luton costuma marcar. E aí o problema desse 1,20 é: e se o Luton marca primeiro no Spurs? Até perde o jogo, mas marca primeiro. Se o Luton marca primeiro, e o futebol do Luton e o futebol do Spurs vai ser o quê? O Spurs com a posse de bola, o Spurs tentando achar a rapaziada boa ali de frente, e o Luton tentando se defender, tentando contra-atacar e tentando fazer seus golzinhos na bola parada. Só que se esse gol sair primeiro, o Spurs, como eu falei, pode até vencer. Só que aí você pegaria uma odd muito melhor do que 1,20. Né? O que eu gosto bastante aqui é o over goals. Tá aqui o over goals porque o Tottenham apenas em 5 jogos nessa temporada não bateu o over 2,5. Provavelmente vai estar extremamente esmagada essa odd, mas eu gosto de pensar nela. E no live gosto até de pensar 3,5, às vezes 4,5, sempre, né? O over à frente, coisa desse tipo. Vamos dar uma olhada. Odd de over 2,5 a 1,27, cara. Eu acho que é o over 2,5 mais baixo que eu já vi nesse planeta Terra. Nossa, 1,20. Eu não vou colocar 1,27, né? 1,27 não dá, cara. 1,27 no longo prazo, isso aqui a gente só toma ataca. Mas faz muito sentido pensar no over goals para essa partida, principalmente se o Luton marca primeiro. E o tipo de futebol do Luton, se o Tottenham tiver 3-0, o Luton continua buscando aquele golzinho deles lá. 3,5 que eu comentei, podia fazer até sentido, tá 1,7. 1,7. Esse aqui vai ser aquele jogo pra gente operar live, certo? E no live, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em busca de over à frente, coisa desse tipo assim, mas a gente precisa de uma odd assim, ó, uma odd 1,7. Se o 2,5 tivesse, não precisava nem estar 1,7, mas tivesse 1,5, 1,48, 1,6, né? Dava pra gente já pensar em pré-live nele, mas a 1,27 é muito baixo. 1,7, o 3,5 faz muito sentido. O primeiro gol precisa sair rápido para fazer sentido isso aqui. Significa que para essa partida, por exemplo, eu faria uma entrada de over 3,5 no começo do jogo? Não. Significa que eu não faria under, tá? Não significa que eu faria o over 3,5 logo no começo. Eu que gosto bastante de fazer under, é um jogo que eu não faria under, porque eu sei que em qualquer momento pode acabar saindo o gol ou do Tottenham empurrando o Luton, e o Tottenham brigando ali pela 5ª, 4ª colocação da Premier League, ou o Luton aí fazendo o seu primeiro golzinho do jogo. Outra oportunidade que pode ser bem interessante é o ambos marcam. Vamos dar uma olhada. Ambos marcam a 1,66. Tá aí, uma entrada que aqui na nossa listinha a gente não tem o ambos marcam ali, mas faria bastante sentido esse ambos marcam a 1,66. Gosto muito mais dele do que do over 2,5 a 1,20 brau, né? Fechando o sábado, acontece Brentford e United. O Brentford dessa temporada me decepcionou um pouquinho, esperava um pouco mais deles. United na 6ª colocação, tentando buscar uma vaga em campeonato europeu ali, vai ter que brigar legal com o Tottenham, tá 3 pontos atrás. E o Brentford na 15ª colocação. Tá difícil a vida dos caras. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas. Como eu falei, apesar de ter uma diferença ali pro Luton de 4 pontos, cara, sendo bem honesto, eu não sei se é mais chance do Brentford cair do que do Luton, hein? O Luton é um time guerreirinho. O que me chama muita atenção nessa partida é o número de jogadores fora.
Então, do lado do Brentford tem uma galera, uma rapaziada, alguns aí já estão há algum tempo fora, né? Do lado do United ali, o que chama atenção, o Maguire e o Casemiro, que devem estar fora dessa partida, ou listados como dúvidas. Outro detalhe que chama atenção aqui, nos últimos 5 jogos fora de casa, o United perdeu para o City, clássico, não sei nem se a gente deveria contar, tanto assim. E o United perdeu para o Nottingham Forest lá em dezembro, já faz um tempinho. Os outros 3 jogos venceu o Wolves fora de casa, venceu o Aston Villa fora de casa, um jogo difícil, e venceu o Luton, que tá na parte ali de baixo da tabela. E olhando em casa o Brentford tá horroroso. Empatou com o Chelsea, perdeu pro Liverpool, perdeu pro City, venceu o Nottingham e perdeu para o Wolves. Ok. City, Liverpool, o Chelsea tá mal essa temporada, mas City, essas 2 derrotas aqui são derrotas que já se esperaria do time do Brentford, né? E aqui, ó, no duelo recente entre eles, a gente tem uma vitória do United lá em outubro. Na temporada passada, o United venceu por 1-0, tomou um 4-0 em 2022, agosto de 2022, tomou um 4-0 pela Premier League e fora isso é só vitória do United, né? Vitória aqui em 22, 3-1, vitória também 3-0. Então, das últimas 5 vezes que se enfrentaram na Premier League, tem uma vitória do Brentford. Cara, devido à necessidade do United, devido à fase ruim do Brentford, não é um absurdo pensar num Ley Brentford aqui na minha cabeça. Um back United eu não me sinto lá muito confortável, porque o United também não tem feito uma temporada maravilhosa, mas um Ley ao Brentford pode ser interessante, viu? Para essa partida aqui, trabalhar gols, eu tô olhando aqui, ó, fora de casa, o United é o 19º, é um dos piores times para se trabalhar gols. Porém, nos últimos 5 jogos, todos esses jogos do United fora de casa bateu o over 2,5. Então, por mais que o histórico do United fora de casa de gols não seja lá essas coisas, nos últimos 5 jogos bateu. Para mim significa o quê? Significa que se o Brentford sair à frente, a gente pode sim pensar numa, não sei se uma remontada, mas dá pra gente pensar em mais gols acontecendo nessa partida e o United buscando descontar o placar. Vou acabar não colocando gols, mas eu vou acabar colocando um lay ao Brentford numa odd 3,05. Como eu já falei algumas vezes, se eu pego esse jogo live e eu vejo que o momento do United é muito superior, muito bom, ali chegando, criando, pegando escanteio, aí pode ser que eu acabe mudando a minha entrada e entrando então num back United. Difícil. Eu acho que eu fiz uma vez só essa temporada toda um back United, mas pode ser que a gente acabe fazendo, por enquanto, lay ao Brentford. Se no sábado são muitos jogos acontecendo, alguns até ao mesmo tempo, no domingo só 2, mas os 2 provavelmente mais importantes para definição aí da Premier League. O Liverpool enfrentando o Brighton. O Liverpool está ali na 2ª colocação, empatado com o Arsenal. Está atrás em saldo de gols. Está atrás em gols marcados. E o Liverpool enfrenta o Brighton, que é um time, durante boa parte do campeonato, foi um time bem over, né? Pode ser uma oportunidade, a gente vê bastante gol por aqui, a gente vê uma vitória do Liverpool. Não sei se vai ser tão fácil aí arrebentar o Brighton. O Brighton não tá mais naquela forma que tava, né, no ano passado, mas não é um time que vai se entregar fácil. Chama atenção do lado do Liverpool, mais uma vez, jogadores machucados. O mais importante ali, um dos mais importantes de todos para a temporada aí, na minha opinião, tá? Jogadores do Liverpool, era o Arnold, que tá fora. O Alisson tá fora, por isso que o Brasil aí teve vários goleiros novos, né, na seleção brasileira. Darwin Núñez, o Bagre Núñez, hein, listado como dúvida. Robertson também. Do lado do Brighton, João Pedro, fazedor de gols, e o Mitoma, criador de jogadas ali do Brighton. 2 jogadores importantíssimos pro Brighton fora. Do lado do Liverpool, 2 caras que estão fora, mas estão fora há um certo tempo. O Salah joga e o Liverpool, que é muito interessante, mesmo com... já tem um tempo, né, que esses caras estão fora. Mesmo com esses caras fora, o Liverpool conseguiu fazer bons jogos.
Se a gente olha o duelo recente desses times, a gente tem um 2-2, bate o over 2,5. Se a gente tem o Brighton e Liverpool aqui na FA Cup, 2-1, bate o over 2,5. Brighton e Liverpool em janeiro de 23, 3-0, Brighton bate o 2,5. Bate o 2,5 também em 22, bate... Cara, muitos jogos aqui batendo o over 2,5. E é óbvio que os jogos do Liverpool, principalmente a gente pega esses jogos aqui contra o Sparta Praga, aí é absurdo, né? Aí é um absurdo, né? Esse Liga Europa aqui, 6-1 e 5-1, bate o 2,5 50 mil vezes. Eu separei isso porque eu acredito que o 2,5 faça sentido, eu acredito que gols para essa partida, mais uma vez, gols para essa partida, principalmente com o Brighton na frente, faz muito sentido. E uma odd do Liverpool 1,38 é muito baixa, infelizmente. 1,38, eu gostaria de pegar ali a 1,5, alguma coisa desse tipo. Dá para pegar o Liverpool a 1,30 e pouco? Cara, sendo bem honesto, se o Liverpool estiver amassando, dá pra pegar essa odd do Liverpool amassando o Brighton a 1,39. Algumas lives que a gente fez lá do Layback, não estão mais acontecendo, mas algumas lives do Layback a gente pegou umas odds um pouco mais baixas de 1,4. Por quê? O mercado vai respeitar o Liverpool. O mercado vai estar todo lado do Liverpool, sabendo que o Liverpool briga pelo título. Essa odd não deve ter uma variância tão grande. O jogo do Brighton é de posse de bola, só que o Liverpool, sabendo disso, não vai entregar a bola de graça, porque se entregar vai ser difícil de recuperar, certo? Mitoma fora, João Pedro fora, 2 jogadores de velocidade do ataque do Brighton que acabam não estando em campo ali para agredir no contra-ataque. Mais uma vantagem para o Liverpool. Faz bastante sentido, é até confortável, vai, esse 1,39. E o mercado de gols, que eu também gosto, tá 1,38. Eu vou fazer uma coisa que eu não tinha feito, que vou fazer pela primeira vez, hein? Eu vou colocar o back ao Liverpool a 1,39. Uma odd super baixa, geralmente a gente acaba não colocando no pré-jogo, mas por se tratar de Liverpool nessas condições, por se tratar de disputa de título, eu vou acabar colocando. E para fechar este final de semana de Premier League, o jogo mais importante de todos, aquele tal jogo de 6 pontos acontecendo no domingo, 12:30. Temos odds de, deixa eu ver aqui, é o primeiro, 1,98 vitória do City, 4,1 a vitória do Arsenal. Por mais que muita gente vai olhar isso aqui e vai pensar que, nossa, mas no papel não deveria talvez ser tão alta a odd do Arsenal. Eu realmente acho que não deveria ser tão alta. Eu acredito que seja alta por conta disso aqui, ó. Nesta temporada, o Manchester City não perdeu em casa ainda. City e Liverpool não sabem o que é perder quando são os mandantes. Por isso, provavelmente, a gente vê uma odd de vitória do Arsenal a 4,1. Como que eu imagino esse jogo aqui? Extremamente cauteloso no começo. A gente não deve ver uma pressão absurda de nenhum dos dois lados, porque é um jogo que, mais uma vez, jogo que pode definir o campeonato. A gente tem jogadores listados como dúvidas aqui, como por exemplo o De Bruyne, do outro lado Saka, Martinelli e o Gabriel. Cara, Saka, Martinelli e Gabriel, a gente tá falando de 3 titularzaços do Arsenal, né? Do lado do City, a gente tem o De Bruyne titular. Eu não sei, hein? Eu acho que os caras jogam no sacrifício esse jogo aqui, joga todo mundo. Os Stones, o Walker não joga? Ok. O Timber todo lado não joga? Ok. Mas não sei não. Não sei não. De Bruyne aí, dúvida? Às vezes no sacrifício acaba jogando. Saka, Martinelli, dúvida? Às vezes no sacrifício acaba jogando, nem que seja para entrar no segundo tempo. Um jogo muito difícil, jogo pro live. Eu vou deixar uma entrada separada para este jogo. Pensei no Lei Arsenal, mas o Arsenal, por incrível que pareça, está jogando muito bem. Pensei num back City, mas pode acontecer do Arsenal conseguir counterar aí o City. Eu vou no over 2,5. Man City, over 2,5 na odd 1,86. Esse aqui é aquela entrada pensando que, de novo, jogo de 6 pontos. De novo, jogo que vale o campeonato. Aonde que faz sentido para mim o 2,5? Um dos times, independente de qual for, um dos times sai na frente, o outro vai se expor para buscar o empate. A preocupação nossa é esse empate acontecer, ou o segundo gol. O segundo gol acontecer é menos preocupante, mas o empate acontecer lá no 70 e brau. Aí é provável que os dois times se seguram para manter
o empate, como foi o último jogo, acho que era City e Liverpool, né? O último confronto lá de Guardiola e Klopp acabou empatado. No empate, dá sim pra gente pensar que o time acaba segurando. O jogo desempatado dá pra gente pensar em over. Essa partida aqui é a típica partida que no live, com os times cautelosos, eu fico às vezes exposto no under para depois, na hora que o jogo pega ritmo, eu inverter minha posição e tentar pegar o over. E claro que todas essas odds de Premier League estão no Bolsa de Aposta. Mais uma vez o Bolsa de Aposta dando uma moral pra gente aqui no Café com Aposta. Jogos que eu acabei nem falando, né? Bournemouth enfrenta o Everton tentando escapar do rebaixamento. O Bournemouth teve uns bons jogos recentemente, pode ser uma oportunidade aí de alguma coisa. Aston Villa e Wolves, um back Aston Villa ali não é absurdo. Acabamos passando por cima dele, mas um Aston Villa e Wolves, um back Aston Villa na fase incrível que tá o Aston Villa, acho que é o quarto colocado dessa Premier League. Não seria um absurdo pensar nesse back a 1,66? É até interessante. Não paramos para olhar, né? Mas um back Aston Villa a 1,66 pode sim fazer muito sentido. Lembrando aí mais uma vez, né? O ambos marcam no jogo do Luton e do Tottenham, às vezes também é uma entrada bem legal, certo? Bolsa de apostas, se você ainda não criou sua conta, crie por lá. Voltamos semana que vem. Premier League tá quase no fim. Triste. Fará falta.